Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e nesta segunda edição da nova temporada do podcast Rio Ônibus, o assunto é a proteção dos passageiros contra a nova cepa do Covid-19, a Omicron. Quais as medidas que o poder público e que os transportadores devem adotar e que a população usuária deve seguir para prevenir o contágio dentro dos ônibus, já que, infelizmente, em toda a parte do mundo, essa questão da superlotação dos transportes públicos na hora do pico, na hora do rush, é uma realidade. Não existe cidade, metrópole do mundo em que, naquele período que todo mundo sai de casa para o trabalho ou volta do trabalho para casa, não haja superlotação. Isso já era assim antes da pandemia e foi agravado por essa crise. Então, para a gente conversar sobre esse assunto, temos hoje como convidado um grande amigo meu, com quem eu tive o prazer de trabalhar por mais de 3 anos em Nova Friburgo, o engenheiro de segurança do trabalho Luiz Segadas, que é uma das pessoas mais ligadas a essa questão da segurança do colaborador das empresas, da segurança do cliente das empresas de ônibus, e com quem, lá no início da pandemia, 2 anos atrás, tivemos grandes debates, grandes conversas e elaboramos um grande plano de prevenção à transmissão do Covid nos transportes coletivos, lá na cidade de Nova Friburgo, e que estamos replicando em outras cidades. Não é exclusividade de lá, mas lá foi uma das pioneiras nesse cuidado com o cliente e com os passageiros. Então, vou dar início aqui saudando meu grande amigo Luiz. A gente conhece bem, né, Luiz, essas chamadas regras de ouro para evitar o contágio do vírus. E eu pergunto, para essa nova variante, você acha que há necessidade de alguma mudança? Esse kit que a gente fala, que é o kit máscara, álcool gel, lavar as mãos, não levar as mãos a boca e os olhos, são os principais itens que permanecem aí para o combate da Covid? Em primeiro lugar, bom dia a todos, e a você e aos ouvintes. No momento, não há mudanças a serem feitas, devem ser mantidas aquilo que, inclusive, o Ministério da Saúde vem pregando nos seus protocolos. Então, não há nada de novo com relação a isso, na minha opinião. O que a gente vê, Segadas, é que muita gente acha que, porque tomou já as 2 doses da vacina, algum pessoal que é jovem há mais tempo, como eu e você, já tomou até a 3ª dose, as pessoas acham que se desligam um pouco dessa questão. Então, somente a vacina não é suficiente para prevenir, né? Inclusive, os próprios laboratórios falam da eficácia dela em torno de 50% a 60%. Então, o que se percebe é que ele vai amenizar quando a pessoa tiver o problema do Covid, mas não que vai evitar ter Covid. Então, é importante que esses protocolos do Ministério da Saúde ele seja praticado, né, e com consciência. Certo. E uma questão que o pessoal coloca muito, e que eu abordei na nossa introdução, foi a do transporte público, né? Porque as pessoas sempre falam, especialmente aqui no Rio de Janeiro, no caso do BRT, no caso dos trens da Supervia, o pessoal fala muito na questão da superlotação dos ônibus. Então, que medidas têm sido tomadas aí pelas empresas com relação à prevenção? Quer dizer, como forma de diminuir a questão da transmissão dentro dos ônibus? Então, aqui nós praticamos o seguinte. Primeiro, o motorista, ao chegar à empresa, é avaliada a situação de saúde dele, né? Um dos processos é fazer a medição da temperatura dele. Fora isso, a higienização do ônibus, né, que já era feita, agora com muito mais rigor, né, inclusive do sistema de ar-condicionado, conforme normas existentes, inclusive do fabricante, né, e fizemos uma proteção para o motorista, né, para não ter o contato direto, e as janelas, nos casos dos ônibus que têm janelas, elas devem ficar abertas, que conforme um protocolo,
quanto mais arejado o ambiente for, menor é o risco. Certo. Você falou então sobre essa questão. No Rio de Janeiro aqui, e eu lembro que em Friburgo, em todas as cidades praticamente, houve uma determinação do poder concedente, das autoridades sanitárias, das prefeituras, para que os ônibus operassem com as janelas abertas. E eu lembro que aí em Friburgo tem muitos ônibus com as janelas que são coladas, né, que não dá para abrir a janela, que é o caso aqui no Rio do BRT, do metrô e de alguns ônibus, e que então foram seguidos, até o Ministério Público perguntou, né, que providências a gente toma nesses ônibus. Então, você falou agora que é feita a higienização com troca de filtros, que são colocados produtos de limpeza, né, tipo aerosóis, que são colocados e tudo para minimizar isso. Então, a gente entende que nesses veículos há já um cuidado para não haver a proliferação. Mas, pelo que você colocou, então, o ideal ainda permanece que os veículos que podem ter as janelas abertas andem com elas abertas? Seria o ideal, né? Que você melhora a ventilação dentro do ambiente, né? E isso aí evita o contágio. Mas ainda enfatizo que o uso da máscara, do álcool gel, inclusive para cada usuário, levar o seu álcool gel e antes de entrar no ônibus, ele utilizar. Porque, por mais que a gente faça a higienização, há pessoas entrando e saindo dos ônibus. E nós não sabemos se elas estão contaminadas ou não, né? Isso é verdade. E uma questão também, tem muitas reclamações de que os passageiros não usam a máscara dentro do ônibus. Os motoristas, a gente sabe que são instruídos para exigir que o passageiro entre de máscara. Mas quando ele está dentro do ônibus e tira a máscara, há alguma providência que possa ser tomada? Ou é só uma questão de conscientização da população realmente? Eu acho que, primeiro, é a questão de conscientização da população. Segundo, o motorista não é um policial. Ele não tem esse poder, né? E, com isso, fica difícil ele tomar decisões, até porque não sabe qual será a reação desse usuário, né? Então, é complicado. O importante é bastante conscientizar a população com relação ao uso da máscara e o porquê que tem que usar, né? Não é simplesmente botar no rosto e achar que está resolvido. Certo. Então, esse cuidado. A gente, aqui no Rio, tem conversado, para te informar, Segadas, porque aqui há uma determinação de que todos os ônibus tenham ar-condicionado, então que devam rodar com eles ligados. E houve uma determinação da prefeitura para que as janelas fossem abertas e se operou dessa forma. Agora, mais recentemente, ainda antes do surgimento dessa variante Omicron, foi dito que os ônibus já poderiam voltar a rodar com o ar-condicionado ligado. E a gente hoje tem um trabalho aqui que a gente vem até desenvolvendo com a Fiocruz, nesse sentido, de fazer uma análise até técnica mesmo da circulação de ar dentro dos ônibus, tanto o ônibus com ar quanto o ônibus sem ar, cada um com as suas medidas de prevenção com relação a isso. Mas é uma preocupação muito grande do Rio Ônibus, porque fica subentendido que há uma determinação de se fechar as janelas e voltar a rodar com ar-condicionado ligado. E a gente tem questionado isso, tem levado aí algumas autoridades sanitárias e tem uma expectativa até que haja um retorno da determinação da prefeitura para que rodem com os vidros abertos. Então, isso realmente é o ideal, né? Mesmo que a população reclame do calor, o que é que você acha? Tem que privilegiar o conforto ou privilegiar a saúde? Vamos privilegiar a saúde, né? Eu, principalmente, sou de um tempo que morei no Rio, né, que não havia ar-condicionado, o calor era imenso, né, e a gente convivia com isso, né? Então, eu prefiro conviver com calor, infelizmente, mais do que com a doença. Então, eu acho muito importante que continuem com as janelas abertas, né, até essa pandemia realmente mostrar que ela não existe mais, né, ou que está bem atenuada. Certo. Então, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, sobre a questão da vacinação. Como é que você enxerga isso? Aí já falando até por conta da questão dos rodoviários.
Você, como engenheiro de segurança do trabalho, trabalha junto com o médico do trabalho em diversas empresas, tem essa experiência. O que é que você acha de não terem incluído os rodoviários como categoria prioritária na vacinação? Você acha que isso foi justo ou acha que foi um erro? Como é que você analisa isso? Para mim, infelizmente, isso foi um erro, né? Considerando que esses motoristas, além de estarem convivendo com várias pessoas, né, de várias camadas sociais, e também o estresse que isso provoca no motorista, queira ou não, é um estresse, porque muitos vão ficar preocupados com a sua saúde e não tem como resolver isso. Então, eu acho que foi realmente uma falha em termos de não terem vacinado logo os motoristas, como outras categorias aí que convivem com o público em geral. Certo. E na sua visão também, acompanhando a empresa, é uma coisa que a gente tem notado no Rio de Janeiro aqui, quando comparado, por exemplo, agora, esses dias mesmo, estava assistindo de manhã na TV, algumas categorias falando, por exemplo, comércio, tem algumas lojas que perderam 20% da mão de obra, que as pessoas estão com a nova variante, estão em casa de quarentena, algumas repartições públicas até fechadas para atendimento ao público por conta disso. E o que nós verificamos aqui numa pesquisa feita pelas empresas do Rio é que, diferente de outras categorias aí, o rodoviário que tem uma exposição muito grande para o público, porque às vezes a pessoa trabalha no comércio, atende 20, 30 pessoas por dia. O motorista dirigindo ali atende 300 pessoas, 400 às vezes num dia. O que nós reparamos foi que a taxa de infestação dos rodoviários, não sei se o termo certo é esse de infestação, não, de contaminação dos rodoviários, pela nossa pesquisa, estava entre 1,5% e 2%. Isso na semana passada. Em Friburgo foi assim também ou houve uma disparada? Porque a gente acha interessante por que o rodoviário que está tão exposto ao público tem uma taxa de contaminação tão baixa. Você acredita isso também a essas medidas que as empresas tomaram de prevenção para os seus colaboradores? Com certeza, não só as medidas, como a conscientização dos nossos funcionários, né, que tem um convívio fora do trabalho dele, porque uma das razões, na minha opinião, que essas pessoas que você citou estão sendo contaminadas, muitas não são no próprio trabalho, são fora dele, na atividade social que eles têm, né? E aí isso nós fizemos uma campanha dentro da empresa, chamando a atenção dos nossos funcionários para que evitem esse tipo de aglomeração, né, para justamente se protegerem. Então, em Friburgo também não houve um crescimento agora de contaminação. Uma coisa também que você refletiu aqui. Desculpa, não na área nossa de transporte público, né? Está havendo um crescimento aí, mas para mim é muito mais os jovens que está se vendo aqui em Friburgo, mas nada assim tão agravante. Certo. E a influenza também, porque um entendimento nosso aqui, queria que você confirmasse se você pensa da mesma forma, é porque essas medidas que a gente vem tomando de prevenção para o Covid acabam refletindo também, por exemplo, na influenza, em outras doenças que são transmitidas por vírus também. Você nota isso também, que é uma queda no número de afastamentos por conta de doenças que, com os mesmos cuidados que se tem com o Covid, você acaba prevenindo influenza e outros tipos de doenças aí transmitidas pelo vírus? Tem essa impressão também? Tem essa impressão também. Não sou da área de saúde, né, para afirmar ter firmeza com relação a isso, mas a gente percebe, né, pelo noticiário e pelos contatos que eu tenho, que realmente isso aí influencia. Certo. Então, para finalizar, eu vou te falar sobre uma campanha que a gente está fazendo aqui. Como eu citei, a gente está fazendo um trabalho, começou a desenvolver junto com a Fiocruz, que é uma entidade aí, acho que de ponta na questão do estudo, né, desse tipo de
de doenças, né, que se manifestam, essa questão epidemiológica, essa questão de vacinas também para diversas doenças. É uma instituição de ponta aí em pesquisas científicas, na criação agora da vacina nacional, que já estão produzindo, e o Rio Ônibus está fechando uma parceria com eles para desenvolver justamente campanhas que incluem palestras para os rodoviários, que inclui a distribuição de máscaras nos pontos de ônibus, nos terminais, com a colocação de peças de publicidade nas mídias sociais do setor e em outros canais também, retomando uma campanha de prevenção, porque a gente vê hoje muito falar da vacinação, mas não vê mais aquelas campanhas do básico lá, use máscara, tome vacina, isso, aquilo. O que você acha disso? Você acha que esse tipo de campanha deve ser permanente, deve ser feito em caso de necessidade? Como é que você encara essa questão? Você acha que o Covid é uma coisa que veio para ficar, como a influenza, que tem uma vacina diferente todo ano? Qual é a tua visão aí, com a tua experiência sobre isso? Bom, o Covid, para mim, ele veio para ficar, né? Ele já existe desde 2018, com uma outra variante, mas já é dessa época. Eu acho importantíssima essa campanha, porque, na minha opinião, a população não está bem conscientizada dos riscos que ela tem e dos procedimentos de segurança que ela deve ter. Então, quanto mais campanha tiver de conscientização, da utilização da máscara, do álcool gel, de higienização das mãos, né? Evitar o contato com as mãos com os olhos, nariz e boca, que são, vamos dizer, as entradas principais, né, do vírus. Eu acho isso muito importante e parabéns a vocês por essa iniciativa aí. Então, meu caro Segadas, a gente vai chegando aqui ao final do nosso programa. Quero te agradecer muito aí pela participação, te agradecer pela oportunidade que eu tive de trabalhar contigo, de aprender muito sobre essa questão da segurança do trabalho, sobre esses cuidados que a gente tem que ter, não só agora na pandemia, mas mesmo durante o dia a dia, no trabalho, na adoção de certas práticas, de certos cuidados, né, para prevenir acidentes. Me lembro que, com orgulho, a gente olhava na porta da empresa, estamos há 500 dias sem acidentes e tudo. Era uma coisa que a gente não dava muita atenção, porque achava que era mais uma questão burocrática, e com você eu aprendi sobre a importância de rever processos, procedimentos, de certos cuidados que fazem realmente com que o trabalho flua melhor, que o pessoal tenha uma qualidade de vida melhor, não só quem trabalha no setor de ônibus, como os usuários também, porque uma coisa acaba refletindo na outra. Então, aproveito aqui de público para te agradecer por esse grande aprendizado, por esse convívio, e te agradecer pela participação no nosso podcast aqui do Rio Ônibus. Eu agradeço as suas palavras, né? Mas também quero dizer que aprendi muito com você, né? Convívio, a gente sempre está aprendendo, né? Eu uso a expressão que saber ouvir é uma arte, porque muita gente não escuta, né? E nesse convívio que nós tivemos, que foi um tempo bom, né? Infelizmente você teve que ir para o Rio, mas foi um aprendizado e um convívio muito maravilhoso, e agradeço muito e estou sempre à sua disposição, meu amigo. Bom, obrigado, meu amigo. Vamos encerrando aqui. Chegamos ao final de mais uma edição do podcast Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer momento e para compartilhar com quem você quiser. Na próxima semana estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, Rafael Lima. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.